surgiu assim um grupo de pessoas com a ideia de trabalhar um bocado estes temas. Começámos com uma primeira experiência de cantina de emergência, porque era uma das coisas que queríamos fazer em paralelo, ter uma cantina mensal e uma cantina de emergência que fosse acionada assim quando necessário. E fizemos a primeira cantina de emergência com as ocupações da Arroio e da Camões. Portanto, houve um dia que foi quase no final das ocupações que eles estavam preocupados com uma série de reuniões e então nós propusemos, hoje vocês não se têm que preocupar com a cozinha, a fruta feia doou uma série de alimentos e fizemos 50, servimos 50 refeições no Camões e 50 na Arroio. E depois, a partir daí, fizemos então esta ideia de cantina itinerante nos vários espaços de arroios, uma vez por mês. Esta é a terceira, fizemos a primeira no RDA, a segunda na Zona Franca e esta é a terceira. E não sei, queres acrescentar alguma coisa? Pronto, acho que a ideia também é, para além de conseguirmos cozinhar juntas, também haver este momento de conversa, que a ideia primeiro seria conseguirmos apresentar-nos, não é? Porque, ou seja, pensando sempre que pode vir pessoas que não nos conhecem e perceber quem é que é este grupo da mesa. Tínhamos também como ideia que o grupo que nos recebe também pudesse apresentar-se, mas pronto, eu percebi que se calhar aqui na Desgraça não sei se há aqui alguém da Desgraça para falar sobre as cantinas da Desgraça, mas se calhar é mais difícil, mas tivemos esses momentos no RDA de haver malta das cantinas do RDA a falar da experiência dessa associação e na Zona Franca também, e aqui pensámos que se calhar isto podia ser só a nossa base, ou seja, era bom ter sempre uma apresentação da mesa e do espaço, mas se calhar haver outras conversas ou até oficinas, então já ficando assim em reuniões que temos que também são mensais, pensámos assim em várias atividades, até fazer um percurso de reconhecimento de plantas comestíveis ou de ervas, ou seja, outras coisas que podem não ser conversas, mas uma atividade para além de estarmos a cozinhar juntos. E hoje pensámos nesta conversa sobre alimentação com a Joana, que também é do grupo, então pensámos, pronto, isto é mesmo luxo, ou seja, temos malta que pode falar para nós, ou seja, e também como grupo, acho que para nós também vai ser uma conversa importante de autorreflexão e pronto, se calhar depois a Joana pode apresentar melhor. Também só queria dizer que há a malta da Desgraça que não pode estar cá hoje, mas estavam interessados na conversa. Então pediram ao Valdir do PT Revolution TV se podia gravar a conversa e já falámos que pronto, se podia ser só som e o Valdir tinha dito que sim, então pronto, se estiver tudo bem para toda a gente, assim até mais malta que não está cá pode ouvir a conversa. E é isso. Não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa. Não sei. Wagner, tu és de Desgraça? Não faço parte do coletivo. Ok. E está aí alguém que faz? O João? Isso mais. Sim, mais. Queres só dizer um bocadinho como é que funciona a cantina antes de passarmos para a Joana? Ou mais a parte da cozinha da Desgraça, como é que tem funcionado? É um grupo de... As pessoas voluntariam-se. Há normalmente uma pessoa decide qual é o prato do dia e os outros vão fazendo. E pronto, é sempre comida vegan. E tem tipo um dia fixo assim? Quinta-feiras. Às quintas-feiras, todas as semanas. E conforme vai haver de eventos, normalmente sextas, sábados, costuma haver cantina também. E tem alguma preocupação com a compra dos produtos para cozinhar ou não? Quer dizer, tem alguma ligação, tem alguma rede para isso ou fazem... Acho que é melhor responder ela. Eu posso responder, mas é melhor para mim em inglês, because I'm from Moldova, so I speak Portuguese, but not so much.
I've been involved in Desgraça for some months, and I've also been part of like the shopping and seeing how these things goes in Desgraça. And from what I noticed, we're more concerned about having enough products Ok. and at a reasonable price, and of course that it's the shopping that we do here in Arroios, close to Desgraça, and yeah, so at the moment I think we don't have the capacity to think more in terms of like ecological, bio, organic products because of the prices, but of course it's a thing that I think we should think more about, because all of this concepts that we're promoting here in Desgraça, they're all connected with intersectionality and ecology, so this is an important thing that I think we should think more about. Eu se calhar posso começar, não é? Então, eu queria agradecer para já a presença de toda a gente e também o convite e também me explicar um bocadinho o que é que eu faço e porque é que me convidaram, acho eu, para estar aqui hoje. Eu venho da academia, ou seja, toda a minha investigação e pesquisa e um bocadinho aquilo que eu vos vou dar conta hoje tem a ver com o trabalho académico na área da antropologia, mas gostava de deixar claro que aquilo que eu gostava que acontecesse aqui hoje fosse, eu espero, poder dar uma série de pistas ou contribuir com uma série de pistas para termos assim uma conversa. Coisas sobre as quais eu tenho a pensar e que, obviamente, estão um bocadinho formatadas pelo aquilo que eu faço, que é a investigação em antropologia no contexto académico. Não obstante essas limitações que a academia nos impõe em termos de discurso, etc., aquilo que eu tenho feito nos últimos anos é pensar criticamente sobre a dieta mediterrânica e, sobretudo, a partir do momento em que a dieta mediterrânica foi classificada como património imaterial da humanidade. É um bocadinho uma espécie de vício das antropólogas e antropólogos, que é desconstruir este tipo de coisas, não é? De pensar nestes conceitos, nestas ideias, como é esta dieta mediterrânica, e de tentar perceber de que forma é que eles se adequam e de que forma é que eles são construídos e que são pensados e que são vendidos, sobretudo. Então, a base do meu trabalho é um bocadinho essa, ok? Que foi pensar, isto começou mais ou menos em 2015, foi pensar como é que uma prática alimentar, supostamente, não é? Que é a dieta mediterrânica, se transforma em património, o que é que isso significa e porque é que isso aconteceu e de que maneira é que foi feito. Essa parte da maneira como foi feito, eu acho que se calhar não é muito relevante para a conversa que podíamos ter aqui hoje. Também, se alguém tiver mais interesse sobre essa questão, eu também poderei falar sobre o assunto. Mas, na prática, tratou-se muito da minha parte de pensar o que é isto, o que é a dieta mediterrânica, como é que isto se transforma como um património, o que é composta, o que é que a constitui. E então comecei a fazer em 2017 trabalho de campo mesmo em dois lugares, que foi em Marrocos, em Chefchaouen, não sei se alguém conhece, no Rif, e em Portugal, em Tavira, no Algarve. Porquê estes sítios? Porque estes sítios fazem parte daquilo que foi considerado serem os sítios, as cidades representativas da dieta mediterrânica. E então aquilo que eu fui fazer basicamente foi tentar perceber nestes sítios em concreto como é que as pessoas comiam, o que é que comiam, como é que eram as suas práticas alimentares e de que forma é que isso refletia ou não aquilo que era suposto ser uma ideia de património e de dieta mediterrânica.
Pronto, então acabei por depois me centrar bastante mais em Marrocos do que em Portugal, por vários motivos. E, pronto, e fiz algumas estadias de pesquisa em Marrocos, em Chefchaouen, que foi basicamente isto que eu estou a dizer, que era perceber, então, que hábitos é que são estes, que consumos alimentares é que são estes, que práticas, que redes de consumo, etc. Pronto, a primeira nota, diria eu, para a conversa de hoje, acho que é o de pensar que esta ideia do património cultural e material é sempre qualquer coisa que é construída, não é? Que é um bocado inventada, que é feita a partir de coisas que às vezes não é bem certo se existem na prática ou não, mas que são sempre construções narrativas, etc., que são feitas normalmente a partir de fora e que criam uma ideia de património, que criam, a partir de um conjunto de práticas, uma ideia de qualquer coisa que se pode transformar, na maior parte dos casos, num valor, numa mercadoria, em algo que possa ser consumido. Isto é a primeira crítica, acho eu, a esta ideia que agora parece que vivemos muito rodeados por esta ideia, não é? Do que é que as coisas que se transformam em património e de repente tudo é património e tudo é preservável e tudo é tradicional e importa muito preservar essa ideia toda do que é suposto ser o património e o tradicional e o ancestral, etc, etc. Mas, de facto, na maior parte dos casos, e a dieta mediterrânica não foge a essa exceção, trata-se muito de construir, então, qualquer coisa que possa ser consumida pelas pessoas, não é? Esta ideia de um património como uma mercadoria, como um valor, como algo que possa entrar num mercado qualquer global de circulação de um valor que seria este do apelo, não é? Que o património tem para ser consumido. Então, aquilo que eu tenho de olhar aqui um bocadinho para as minhas notas. Só muito rapidamente também para vos situar, a dieta mediterrânica foi classificada como património em 2 momentos, o primeiro em 2010 e o segundo em 2013, e há um conjunto de países que fazem parte deste pacote, digamos, da dieta mediterrânica, ok? Portanto, agora, atualmente, são 7 países que fazem parte deste processo, que são Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Marrocos, Croácia e Chipre, ok? E houve uma classificação pela Unesco, que é uma instituição eu também não vou entrar muito por aí, mas que obviamente que tem interesses próprios e uma agenda, não é? muito específica, mas que então a partir desta junção destes países transformou esta ideia da dieta mediterrânica em património. Há muita coisa que aqui se pode pensar e discutir, eu acho que podemos fazê-lo aqui hoje também se vos interessar, que é porque estes países e não outros, o que é isto do Mediterrâneo, o que é esta ideia da geopolítica, não é, do património, e porque é que quando pensamos no Mediterrâneo, que é esta um bocado a ideia, e das práticas alimentares do Mediterrâneo, pensamos aqui nestes 7 países, e são tantos outros que fazem parte da geografia do Mediterrâneo, não é? Porque é que Marrocos é o único país do Norte da África? Porque é que não estão mais países do Norte da África? Porque é que não estão outros países ali já do Médio Oriente? Porque é que são estes países europeus? Enfim, há toda uma série de coisas que se podem aqui, de facto, pensar e criticamente, eu acho que nos ajudam a pensar, de facto, como é que todas estas questões da construção do património são muito artificiais e são muito estratégicas, não é? Mas, pensando mais concretamente na ideia das práticas alimentares e dos consumos, que depois também foi isso que me interessou, comecei um bocado a tentar perceber o que é que ligava, não é? O que é que havia de comum em todos estes países, supostamente, que se reivindicavam nesta coisa muito específica, não é? Que é esta agenda, volto um bocadinho aqui a enfatizar, esta agenda da Unesco, do património oficial e essas coisas, toda essa dimensão. Então, o que é que ligava estas práticas alimentares destes sítios?
E há um exercício que eu aconselho, que se quem tiver interesse possa fazer um bocadinho, que foi feito com este objetivo um filme que está acessível no YouTube, que é precisamente um filme que foi feito para a Unesco por estes 7 países, em que mostram o que é que são as suas práticas alimentares, o que é que uma ideia um bocado de o que é que as une. E se formos analisar um bocado este objeto visual, que eu acho que também é muito bom para pensar, percebemos que esta ideia do património alimentar está muito assente em várias coisas, que são, por exemplo, uma valorização imensa daquilo que é o universo rural, não é? E muito por contraponto à vida nas cidades, e então há uma espécie de idealização do campo e da vida rural, e de pensar nas práticas alimentares muito como ancoradas num mundo rural que em muitos destes países está em extinção, não é? E que enfim, que há este êxodo, como sabemos, do mundo rural, e Portugal não escapa a isso, não é? Mas é um bocado essa glorificação e essa idealização do campo, que depois tem essa ambivalência, não é? Daquilo que é a realidade, que é a fuga do campo. Pronto, agora há um bocado também este regresso ao campo, não é? E dos neo-rurais, etc, etc. Mas, assim, falando numa perspectiva mais macro, há este abandono do campo muito generalizado. E depois são práticas alimentares que são muito percebidas como sendo todas muito artesanais, muito tradicionais. E se formos ver esse filme, eu acho que de facto ele é mesmo bom para desconstruir estas coisas. Percebemos que as imagens que são usadas são todas como se fosse de facto um mundo onde não há supermercados, onde não há fornos industriais, onde não há fornos elétricos, onde é tudo cozido em fornos a lenha, onde é tudo, as coisas são todas vendidas pelos produtores, às pessoas diretamente, aos consumidores, etc. Está assim toda uma idealização de um consumo que de facto está muito longe de ser aquilo que é a prática da maior parte das pessoas que consomem, não é? Nas cidades, seja onde for. Mas há muito esta idealização, esta glorificação do tradicional, do artesanal, quando de facto nós sabemos que isso representa uma realidade muito reduzida, e de facto não é essa a experiência que nós temos nas nossas vidas e nos nossos consumos cotidianos. Para além disso, há poucas coisas que eu acho que são, portanto, observações minhas, não é? Que nós possamos entender como que possam unificar toda uma série de práticas alimentares do Mediterrâneo. E mesmo eu acho que para quem fez esta candidatura, esta ideia do património da dieta mediterrânica, também sentiu essa dificuldade. Porque nós, por exemplo, podemos ver que há assim uns denominadores mínimos comuns, que é o pão e o azeite. É os ingredientes. E os ingredientes, mas mesmo os ingredientes não são muitos, ok? Pão, azeite. É assim um bocadinho aquilo que nós pensamos nestes países todos, não é? Do Mediterrâneo, há poucos ingredientes e práticas unificadoras. E depois há outras questões, não é? Que é quando pensamos, por um lado, nas ausências, não é? Por exemplo, no norte da África, onde só Marrocos é que está, também temos de pensar no que é que todas estas ausências, ou estes sítios todos, estes lugares que ficaram de fora, de facto têm outras práticas e outra relação com os ingredientes, não é? Nomeadamente, por exemplo, nos países muçulmanos, a questão do álcool e do vinho, que também é um bocado pensado nesta ideia da dieta mediterrânica, mas depois, afinal, se calhar ele não é assim tão unificador quanto isso, não é? Quando pensamos no Mediterrâneo como um todo. Então, na verdade, aquilo que eu comecei um bocado a perceber comecei um bocado a deparar-me, que era havia de facto poucas coisas que sustentavam esta ideia da dieta mediterrânica, não é? E então, por exemplo, quando vamos a pensar, ou quando começamos a pensar naquilo que é em Portugal, agora centrando-nos aqui um bocadinho em Portugal,
aquilo que são a forma como a dieta mediterrânica é promovida, não é? Vemos que de facto há uma tentativa de um bocado terraplanar a ideia de dieta mediterrânica, que é, não se fala muito em ingredientes, fala-se mais em práticas que são mais ou menos supostamente que podiam de certa forma constituir aquilo que são as práticas da dieta mediterrânica, que são basicamente esta ideia dos circuitos curtos, mas sobretudo a ideia da sazonalidade e da produção local. Portanto, deixa-se de falar muito em ingredientes e passa-se a falar de práticas, ok? E a comensalidade também, um bocado como uma prática que supostamente faz parte da dieta mediterrânica. Pronto, todo este exercício patrimonial, como vos disse, começa em 2013, 2010, depende dos países. E o que é que acontece aqui depois? Em que é que isto se traduz? Não é? Em que é que isto se traduz depois nas práticas cotidianas das pessoas e de que forma é que essa ideia de património vem trazer alterações ou não àquilo que são as práticas alimentares das pessoas? E eu acho que muito pouco. Na prática, aquilo que nós observamos em Portugal há uns estudos de vez em quando sobre isto. Eu agora, por acaso, não trouxe aqui esses dados, que é uma tentativa de medir, cada ano, aquilo que é a adesão dos portugueses à dieta mediterrânica. E posso-vos dizer que é assim uma coisa mesmo muito reduzida. Okay? E aquilo que nós assistimos, ao mesmo tempo que há esta ideia de elevação, construção de um património a nível macro, não é? Destas instituições, Unesco, etc., ao mesmo tempo que há uma série de associações e instituições, não só do Estado, mas também da sociedade civil, que têm um bocado pegado nesta ideia da dieta mediterrânica para fazerem sessões de formação, workshops, etc., em escolas, em vários lugares. Na verdade, ao mesmo tempo, aquilo que nós vemos, analisando os consumos em Portugal nos últimos anos, é que é totalmente o oposto daquilo que este investimento narrativo, não é, discursivo na dieta mediterrânica poderia supor. Aquilo que nós assistimos em Portugal nos últimos anos, e obviamente que houve uma crise económica pelo meio, quer dizer, um bocadinho antes, e crises sanitárias, como sabemos, não é? Covid, etc., e agora, novamente, não é? Inflação, guerra, etc. Mas aquilo que nós assistimos nos consumos em Portugal é, por exemplo, uma coisa muito evidente, que é um aumento brutal do consumo de carne em Portugal. Desde os anos 80, que é quando começaram estes estudos sobre o consumo de carne, que o consumo de carne só sobe, nunca baixa. Okay? E, sobretudo, a partir dos anos, em 2010, houve um crescimento enorme do consumo de carne em Portugal. E hoje em dia, qualquer coisa bastante assustadora, como 110 quilos por ano. 110 quilos por ano. O que dá uma espécie de uma... Não é muito simples. Eu acho eu. Não. Se tu fores ver o preço da carne no supermercado, qualquer projeto é mais cara do que uma porcaria de uma bifana que cheira mal e que se produz super rápido. Sim, eu acho que temos talvez sobre aí. Mas isto significa que o consumo de carne sobe, e que hoje em dia a média de consumo diário por habitante em Portugal é de 300 gramas por dia de carne. E claro que se nós formos a ver, as carnes que são mais consumidas são as carnes mais baratas, não é? Frango, porco, etc. Mas é muito por aí que tu dizes, não é? Ou seja, de facto, é porque eu acho que há aqui duas questões que são mais ou menos que se encontram, que é, por um lado, porque é muito mais barato, okay? E por outro lado, porque socialmente ainda é
no consumo de carne é percebido como alguma coisa que é nutritiva, boa, que alimenta, que de facto dá, que alimenta o corpo, não é? Que permite que o corpo depois possa produzir, não é? E etc. E acho que também tem muito a ver com uma ideia que eu acho que ainda se sente muito em Portugal, que é o consumo de carne ser valorizado muitas vezes por pessoas que ainda têm muita memória daquilo que foi a privação da carne, não é? Da carne e da proteína animal em geral. E, portanto, ainda ser muito percebida como qualquer coisa que não vamos abdicar, não é? Se podemos comprar, não vamos abdicar porque podemos comprar. Portanto, todo um passado ainda muito presente, essa memória toda em que, de facto, se usava a carne, e também foi um bocado por essa razão que o bacalhau começou a ser consumido em Portugal, não é? Por ser uma proteína animal que tinha uma duração e uma preservação bastante prolongada, mas isso é outra questão. Mas, de facto, a carne, que se formos a pensar precisamente nessa ideia do que é o tradicional e do que é que são as práticas ancestrais, era usada sempre em pequenas porções enfim, que serviam para dar sabor ou um bocadinho de ideia de proteína a uma comida que não era necessariamente carnívora, não é? Que era uma comida, portanto, imagino, pratos de facto que têm uma porção pequena de carne. De facto, agora há outra ideia que está muito presente nos nossos consumos, não é? Eu estou a falar do geral da população, que é, não, a carne é o elemento principal, não é? Do prato, e o resto são tudo coisas mais ou menos acessórias. Portanto, temos estes dois fatores, não é? Que é, por um lado, o preço, por outro lado, esta valorização muito social da carne, não é? E no domínio dos estudos sobre a alimentação, já agora, esta questão da carne, há muitas discussões também do que é o consumo de carne, associado muito a uma ideia de construção de masculinidade e como é que ela é consumida mais pelos homens do que pelas mulheres, etc, etc. Para quem se interessa por estas questões, há uma por acaso eu ia dizer socióloga, mas não tenho certeza. Bom, há uma tipa que trabalha sobre esta ideia, que tem uma série de livros que se chamam precisamente The Sexual Politics of Meat, que discute muito esta ideia de relação dos homens e das mulheres com a carne e que faz também uma série de ligações a uma espécie de uma apologia de um feminismo vegetariano, porque acha que é a única forma, ou um dos caminhos, não é? Para a emancipação. Mesmo a nível dos provérbios há muita coisa, sim. Que é um bocado o abandono, de facto, do consumo da carne para também a emancipação. Bom, isto também é outra questão. E só para concluir, porque a ideia era um bocado deixar aqui várias pistas, ok? Para podermos conversar. Ao mesmo tempo, não é? Que há estes números avassaladores daquilo que é o consumo da carne, por estas razões todas que acabámos aqui de ver. Outra das coisas que podia ser classificada ou pensada como sendo uma prática da dieta mediterrânica era precisamente a substituição da proteína animal pelas leguminosas, não é? E se nós formos a analisar também, em Portugal o consumo de leguminosas é baixo e, sobretudo, é difícil, e há bocado falávamos disto aqui também, é difícil que entre muito nestas lógicas dos circuitos curtos e da produção local. Se vocês fizerem um bocado este exercício, não sei se costumam consumir leguminosas ou não, mas nestas grandes cadeias de venda que se auto-intitulam bio, etc, nestes grandes sítios, estes lugares, não é? Estes supermercados especializados de alimentação biológica, orgânica, etc, vocês forem ver a origem das leguminosas, não são portuguesas, é muito raro, não é? Portanto, vêm do Peru, da Turquia,
do Canadá, as lentilhas, etc. Portanto, ou seja, ao mesmo tempo que há esta promoção desta ideia da dieta mediterrânica, é um património, é não sei o quê, é ancestral, é tradicional, depois não há qualquer, na prática, não há qualquer incentivo àquilo que é uma produção local, sustentada, por exemplo, de um dos pilares, não só da dieta mediterrânica, supostamente, como também de uma alimentação que não esteja tão dependente da carne e da proteína animal. Não é? E há uns tempos houve uma colega que fez um bocado esse trabalho de pesquisa e, de facto, encontrar circuitos de distribuição de leguminosas em Portugal era uma coisa muito complicada. Há algumas exceções, não é? O grão de bico, por exemplo, no Alentejo, mas mesmo os produtores diziam que não era rentável estarem a produzir leguminosas, não é? E então como é que estas coisas se balançam, não é? Como é que se balançam estas políticas a um nível macro com aquilo que são os consumos nossos individuais, não é? Como pessoas que consumimos, que nos alimentamos e que recorremos a vários lugares para nos alimentarmos, não é? Tanto aos supermercados como a outro tipo de circuitos, não é? Mas então como é que encontramos aqui, ou como é que podemos pensar uma forma de consumo, e aqui um bocadinho fazendo esta crítica, obviamente, que eu acho que eu tenho feito aqui, mas não só, que é então, quer dizer, como é que há esta promoção desta ideia deste património que é a dieta mediterrânica, mas depois na prática, de facto, não há políticas nenhumas agrícolas, etc., que depois possam acompanhar esta ideia de mudança, de certa forma, daquilo que são as práticas alimentares em Portugal. E pronto, e acho que era mais ou menos isto que eu tinha pensado. E agora acho que era fixe abrirmos aí espaço para a conversa. Desculpa, será que justamente acabaste com essa coisa das políticas, não é? Porque é provavelmente o que vai permitir o desenvolvimento agrícola ou não. Será que fizeste o que alguém sabe um pouco quais são as dinâmicas políticas? Eu sei que, por exemplo, durante a União Europeia financiou muito a Espanha, não é? Para uma agricultura intensiva. Qual foi a situação de Portugal a esse nível? Quais são justamente as políticas agrícolas cá? Não sei se alguém sabe. Mas Epá, eu não sei muito bem, sei um bocadinho sobre as leguminosas, não sei assim, como eu digo, pronto, eu depois acabei por me centrar mais em Marrocos a fazer a minha pesquisa, não sei, ou seja, não sei, quer dizer, sei assim um bocadinho numa linha histórica mais dilatada, não é? Que é essa ideia que nos anos 80, quando Portugal entrou para a União Europeia, que houve muitas mudanças, não é? Naquilo que eram as práticas, portanto, e houve coisas que aconteceram bastante radicais, não é? Naquilo que foi a entrada para o mercado europeu e para o mercado aberto, etc. Mas a que nível? As grandes mudanças eram mais a um nível tipo de higiene ou também de... Não, tinham muito a ver com produção, não é? Houve muitas produções, ou seja, houve aquilo basicamente era um pacote de financiamentos que tu tinhas de dedicar-te à produção de coisas muito específicas. Portanto, houve muitos agricultores que abandonaram certas práticas se calhar mais diversas para se dedicarem mais a monoculturas, não é? E a mudança destes financiamentos era tipo de 3 anos em 3 anos. Era tipo, de repente, eram as oliveiras e os agricultores tiraram tudo e plantaram oliveiras. Depois, de repente, eram girassóis e tiram as oliveiras todas e planta... Ou seja, é o que acontece, continua a acontecer agora, por exemplo, com os oliveiros intensivos, não é? Que estavam a invadir. É uma nova prática e agora todos fazem oliveiros intensivos. Pois, porque tem a ver com o financiamento. A política já não tiene poder
saber sobre as multinacionais que trabalham a nível intensivo em toda a Europa. Estamos dentro de uma catena alimentar completamente distrutta. Financiou-se a vaca, não é? A produção animal, muito. E a fileira leiteira, não é? Que tinha grande peso. Por isso é que todas as crianças tomavam leite nas escolas. Não é? E ainda é assim, é oferta, é oferecido o leite na primária, é oferta. Mas eu acho que é esta mistura, eu acho que concordo contigo. Esta ideia de que o animal alimenta, protege as crianças da doença e as fortalece, mas ainda está super presente. Em conjunto com as políticas. Mas eu acho que aquela Fundação Manuel dos Santos, não é? Eles fizeram agora uma coisa que é super pequenina, mas que dá em números, assim, em percentagens, as grandes mudanças da agricultura em Portugal nos últimos tempos. E o que se percebe é, claramente, a agricultura familiar e de pequena escala há um drop, assim, mesmo brutal. A agricultura de irrigação, que é tudo o que está à volta do Alqueva, e não só do Alqueva, mas esta ideia de tu pôres água na amêndoa, no olival, em todas, isto não existia aqui, né, na Alfarrobeira, que tu agora tens tudo isso, está em up total, não é? E, portanto, tu tens cada vez agricultores maiores, com maior quantidade de terra, a produzir em grande escala, super intensivo. E esta é a tendência, não é? Não quer dizer que não haja outras coisas, mas a tendência La é... rivoluzione è creare cosas más pequeñas, familiar, porque los animales son tratados mejor, comes la carne más buena, ¿no? Y combate contra el sistema de multinacionales. Sim, mas o problema depois é a própria sobrevivência dos pequenos agricultores, como aqueles sobrevivem Si lutando, los políticos fazendo... están corruptos con esta... Mas acho que houve qualquer coisa aí também com o que estavas a dizer das normas de higiene com a entrada para a União Europeia. Acho que houve também muitas práticas que os pequenos agricultores tinham que depois deixaram de poder ter, tipo os sacos de serapilheira. Acho que hoje em dia já são completamente proibidos em tudo o que é lagares e coisas assim. Tem que ser uns sacos de plástico próprios. Acho que houve também umas quantas medidas de tipo de higiene e de normalização das práticas que acabaram com os pequenos agricultores que faziam as coisas da mesma maneira, tipo há centenas de anos se calhar, e que deixaram de poder fazer e acabam por parar, não é? O que é interessante é que, por exemplo, estava a pensar na monocultura, aqui para a própria terra, ou seja, o processo da monocultura é muito mau, porque vais produzindo sempre a mesma coisa e a terra depois perde da sua propriedade e já não consegue alimentar esse mesmo... Então, é um pouco absurdo, bom, a sociedade é absurdo, não tenho dúvida nisso, mas é completamente absurdo mesmo grandes empresas não ser capazes de pensar de maneira super pragmática, que é que estão a esgotar as capacidades da terra, então têm que ter uma certa rotatividade na própria produção. Mas já se vendamos fertilizantes também. Bom, tens razão. Agora se compensa... Não, sim, tens razão. Se compensa com os químicos, obviamente. Eu acho que em Portugal essa questão da monocultura também não se colocou, porque mesmo em termo industrial, uma das poucas indústrias que nós tínhamos no país eram fertilizantes. Então, de certa forma, a monocultura e a indústria andavam de mão em mão e era uma amizade que funcionava. Também não. Olha, então agora quais são as possibilidades de contrabalanço? Isto, por exemplo, que nós fazemos aqui é uma possibilidade de contrariar. Completamente. Mas... É altamente disruptivo. Mas o que fazemos nós, por exemplo, aqui, o que outros fazem do mesmo género, acho que funciona muito bem na prática cultural. Ou seja, são pessoas que vão praticar de outra forma a alimentação ou questionar as questões económicas e alimentares. Acho que funciona muito bem para modificar aos poucos as práticas.
Mas numa escala Claro, a super escala reduzida, não é? é esta escala, não é? Mas acho que a única opção é uma opção política. Essa é política, sim, política. Acho que é a única que pode realmente, numa grande escala, modificar as coisas. Mas essa tu sabes que não vai acontecer. Então como é que pode acontecer? Essa é a única garantia que tu tens, é que tu sabes que não vai acontecer. Não sei. Não vai acontecer. A não ser que haja zilhões de grupos destes e que eles comecem a perceber, se calhar só por uma questão política, não é? Porque a política também é isso, não é? É tentar ganhar um grupo que tenha a sua atenção e que consigam fazer o seu conjunto, não é? Por isso eu acho que a única maneira é exatamente ao contrário, não é achar que vai acontecer alguma coisa na política, é que tu tens que forçar alguma coisa a acontecer. E a prática, então? E a prática social? E ser completamente contagioso. Sim, ou seja, eu acho que há aqui. Podia-se questionar em termos políticos, de Estado, porque é que o Estado financia o leite, porque é que financia a carne e não financia outras coisas, como as leguminosas, e acho que, obviamente, também não podemos deixar as coisas a nível do consumidor, dizer assim, agora cada um de nós vai escolher de forma diferente e vamos transformar o sistema, porque cada um de nós compra de forma diferente no supermercado, também é complicado, mas de facto, se houver um mercado em que cada vez mais há pessoas vegetarianas, por exemplo, também se calhar havendo um pool grande de pessoas vegetarianas, também faz contas, que também se revolta por ver coisas mais baratas ou mais caras, também faz pressão junto dos governos para não financiarem tanto a produção animal. E locais, não é? Sim, é também, isso, claro. Mas aí nós temos de começar a questionar todo o sistema de subsídios do Estado que existe para financiar os transportes a longas distâncias, para financiar a produção de comida de origem animal, etc, etc. Ou seja, isto não vem do mercado. Mesmo se nós tivermos uma leitura de mercado, isto não vem do mercado puro, isto vem do mercado, está altamente distorcido para beneficiar algumas pessoas, parece-me, pelo que se vai lendo. Depois, eu ia fazer uma pergunta que eu acho interessante, tendo em conta não só os anos, como também os países abrangidos, como até esta própria ideia de fantasia, dieta mediterrânea, que depois se torna difícil de concretizar, quanto disto é que não é turismo, não é? Pronto. Sim, Ou claro. seja, Não é turismo, a Unesco tem o património material, não é? Depois tem o material, mas isto é tudo, não é para dar uma certa ideia dos países, depois tem repercussões em termos de atração turística, etc. E se calhar estes vídeos são muito mais para o consumo externo, não é? Para as pessoas terem aquela ideia de... Estes vídeos não são muito para o consumo dos turistas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que todas estas classificações de património têm um fim, que é a da transformação de uma coisa qualquer num valor e numa mercadoria, que em primeira instância são de poderem constituir-se como um apelo para a intensificação da oferta turística nestes sítios. Até porque há o turismo gastronómico. Até porque há o turismo gastronómico cada vez com mais impacto. Não é? E sem dúvida que uma das grandes pilares que vai muito ancorar-se a estas ideias de património é a indústria do turismo. Isso em todo o lado, porque ou seja, é mais uma coisa que se pode oferecer, não é? Mais uma coisa que se pode vender. Eu penso que a dieta mediterrânea também é muito vendida através dos pratos em si, dos pratos típicos. Sim, não ou pelo sei, menos eu tenho essa ideia que aqui é um bocadinho passado através disso também. Onde é que tu vês isso no teu cotidiano? Na televisão, por exemplo. Na televisão. Que é a grande promoção, que chega à maior parte das pessoas e é um público também. A maior parte do público. Sim. É sempre um extra que se pode vender. Seja a nível de programas, televisão que se faz de pratos, não sei o quê. Há muito, a nível de televisão, há promoção de Portugal, nos enchidos, no não sei o quê. Em termos gastronómicos, há uma grande promoção. E há esse aproveitamento, precisamente, que é à dieta mediterrânica. Há pratos que não são de todo ligados
mas tem o azeite está ligado ou seja, há um aproveitamento, um sobreaproveitamento de tudo o que é gastronomia, e eu sou técnico de turismo ambiental e rural, portanto, gastronomia é uma daquelas coisinhas que eles puxam muito turista, e vende a marca Portugal precisamente, gastronomia. O bacalhau, por exemplo, qualquer dia já faz parte da dieta mediterrânica. Não, mas agora há uma candidatura de dieta atlântica. Eles arranjam sempre maneira de puxar. E quais são os países? Não sei, mas é precisamente para incluir o bacalhau. É verdade. Mas de onde vem? É marco Atlântico. Mas, por exemplo, eu moro no Montijo, e o Montijo um dos lemas do Montijo é Montijo, o campo aqui tão perto. E de facto é campo. Agora, o que é que se faz no Montijo? As maiores indústrias antigamente era a cortiça, que deixou de existir, passou para o almeirim. A suinicultura, que ainda existe em grande. E flores. Os gerberas, somos a capital das gerberas. Uau! Dizem eles, exatamente. Ou seja, depois há os pequenos produtores. A batata, a cebola, aquela coisa que se vende rápido, a batata, a cebola, né? Alguma vinha ali na zona do Montijo, pelo menos, depois para Palmela é que passa mais para os vinhos, mas muita área geográfica, depois não se pode construir porque estamos entre dois estuários, do Tejo e do Sado, são zonas rurais, não se pode construir, então vamos fazer o quê? Ou plantamos comida, ou plantamos flores, que é mais rentável, ou temos lá uns porcos. Temos 2 ou 3 fábricas de carne, de suinocultura, carne de porco principalmente, e uma delas, que é a Isidoro, na mesma fábrica, recebendo os fundos europeus para a indústria. Eles não querem saber se é carne, se é flores, se é terra ou se é areia dos cantos das casas velhas. Pronto. Eles fazem as candidaturas. Tenho 30 pessoas, vou pôr mais 10 pessoas, é trabalho. O Ministro das Finanças, entra dinheiro, é bom. O Ministro do Emprego, é trabalho, é bom. É tudo bom para o Governo. Né? Ou seja, a própria fábrica que vende carne de porco, agora também vende salsichas vegetarianas. No mesmo sítio, os mesmos trabalhadores, olha, estou aqui a cortar a carne de porco, agora vou fazer umas salsichas vegetarianas. E passo lá todos os dias naquela, então, mas... Devia dizer que contém vestígios de... Né? Ou seja, até muitas das coisas que nós consumimos, eventualmente, pensamos que isto é biológico, como se falava há bocado, é tudo xalá, mas às tantas não é. No Montijo, o que eu tenho visto recentemente, e se vocês acompanham as notícias, é nacional, os produtores produzem as coisas, depois têm que vender às grandes companhias, né, às grandes superfícies, e não vende por €1, eles vão vender por 4 ou 5, então. E agora no Montijo está a voltar a acontecer aquilo que sempre aconteceu em Portugal, que é, vais na estrada, vês um campo e tens uma placa e eles já metem as suas próprias bancas a dizer, vende. É melhor eu ir ali direto ao produtor do que saber que vai para ali, passa a ver, congela, descongela, ver. Depois outra coisa no Montijo, e falando também de política, desculpa, estou a ligar isto tudo que estava a escutar, que é, temos o mercado municipal, né? As pessoas pagam a renda para ter ali a sua banca, maioritariamente pequenos produtores, pequenos agricultores que conseguem ter tempo para gerir as duas coisas, está em declínio, né? E depois há a feira. Há a feira que acontece de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, num terreno ao calhas, que a Câmara lá tem, e aí sim, vêm os produtores nos seus tratores, compra-se comida verdadeira, legumes mesmo. A gente sabe que foi feito, foi aquele senhor que fez, e há 20 anos que ele faz a mesma coisa. Por sua vez, a Câmara Municipal o que é que faz? Olha, o mercado era amanhã, olha, desculpa, não vai haver o mercado, porque vai servir de parque de estacionamento para o carnaval que vai acontecer. Ou seja, os produtores querem escoar o produto, sabem que aquela data está agendada na Câmara Municipal, e depois vão ver no Montijo, é para acabar. É a logística para o Corte Inglês, é a logística para o Continente, é a logística não sei o quê, a logística toda está lá. As grandes companhias e mais querem investir. Os pequenos agricultores, pequenos produtores, ao Deus dará. Eu acho que há coisas que nos salvam um pouco, que
que sempre continua a existir, bom, falando das práticas, não é? Não justamente de política, mas como é que é uma forma, mas como é que as pessoas actuam, não é? Continuamos sempre a ter essa questão do troco. Eu tenho um terreno e tenho batata a mais e tu tens, ou seja, no campo está super presente essa coisa e continua, e então acho fixe essa coisa da venda direta agora, tipo, bom, está lá. Depois a questão, falavas dos mercados, das feiras, e eu fiquei no Alvito durante muitos anos, era no centro da cidade, e era um momento super lindo, ou seja, esteticamente era super lindo, era mesmo no centro e vinham todos os produtores e era lindo. Agora já está naqueles campos, nas aforas, não é? Que estão feios, que não dá nenhuma vontade de ir lá, ou vais lá, mas ficas inconfortável e no mesmo tempo tens os feirantes com os jogos e não sei o quê, mas há uma atmosfera que se vira mais para isso, então tipo, se perde completamente essa coisa linda que era estar no centro da cidade, era um momento mesmo dedicado a isso. Mas pronto, temos ainda, quando eu cheguei cá, eu sou francesa, e quando eu cheguei cá, por exemplo, a primeira coisa que me impactou era a presença dentro da capital de todos os meus amigos, que vinham todos, a família vinha de fora, não é? E vinham todos do campo, do fim de semana, com o boi da comida. Isso em Paris nunca vejo isso. Não acontece. Já não existe. E aqui ainda era a boa da presente. E acho que são coisas que se deve apoiar. La pratica, come dici tu, è importante, perché se no in pratica è una cosa pequeña, seguro non va a estar nada. Cioè, è solo la multinazionale, la grande impresa, toma toda la potencia de toda la carne, de toda la verdura. Por eso que crear comunidad o terreno independiente, pequeño, también que tienes problemas con la política y todo, tienes más fuerza, porque conectándonos juntos, todos, después el Estado puede decir, ok, ahora vamos a hacer, porque la gente también quiere más calidad. Cuando comes la carne de un privado pequeño, que los animales son tratados diferente, la carne es más buena, la verdura es orgánica, biológica. Esta es una potencia con la práctica. Sin práctica no hay nada. No tenemos nada. Sin práctica estamos aquí esperando el Estado que te va a escribir. ¿Qué? Lo único es la práctica, crear situaciones pequeñas como él, como la carne que producen ellos, lo pequeño también que tienes problemas, pero la carne es diferente. No como la grande industria que la carne y los animales son tratados. No son animales, no comes carne, comes animales que no ven la herba, no ven nada. Las personas después se da cuenta que de la diferencia de la carne y de la verdura. Pero si no hacemos juntos sitios, esto es la prática, ninguno puede darse cuenta de nada. Pois, mas a questão, eu acho super a mesma coisa. A questão interessante aqui, quando tu vives no meio da cidade, é como é que tu chegas a esse tipo de produtos, não é? Onde é que estão esses produtores, quais é que eles são, onde é que eles estão, como é que tu chegas, que preços é que têm, não é? Que toda esta estrutura é muito interessante e há poucas estruturas que dão resposta a isso aqui. Exatamente. Não é? E é muito interessante assistir ao processo, por exemplo, espanhol ou ao processo francês, que não estou a dizer que são respostas, mas são coisas interessantes que o pessoal está a pensar e está a organizar, em que, por exemplo, precisamente para que os pequenos produtores não desapareçam,
surgem muito mais cooperativas de produtores e cooperativas de distribuição dos próprios produtores, com centros logísticos partilhados, não é? Coletivizados. Portanto, os produtores, em vez de só o continente é que tem um centro logístico, não, vários pequenos produtores de toda uma zona de produção organizam-se, não é? E coletivizam esse tipo de estruturas, porque senão como é que nós chegamos aqui, não é? Como é que tu aqui na cidade cedes, por exemplo, aqui, como é que fazes compras para aqui a preços sem que consegues manter um preço porreiro para vender, não é? Esse é um grande dilema a resolver. Mas ao mesmo tempo já tens muita gente a comprar aqui Mas no tens mais centro. mercado, tens mais pessoas despertas e com vontade de como é que juntas participar. El estas precio va a estar más alto ¿no es? en la pequeña, ahora, pero después puede cambiar. Pero el precio va a estar más alto seguro. Pero si las personas entiendes que pagan un precio más alto por una calidad diferente y se dan cuenta, Não necessariamente. que ele é mais forte. A fruta feia em Lisboa não é nada caro. Mas não é nada. Não Não é de boa qualidade. Olha, que eu acho que é boa qualidade, desculpa lá. Não, sim, tens razão. fruta Não, feia não é é que não é de boa ótima qualidade. qualidade. Não é a palavra que queria dizer. Sim, mas não é biológico, mas é de grande Mas a qualidade. fruta feia, o princípio é usar o que o produtor não vende, não é um desperdício que é Não. super inteligente. É completamente. super bem esgalhado. Completamente. São produtos incríveis. Incrível. Aliás, nós vamos Não, comer eu hoje acho quase super tudo fixe. fruta Claro, feia. claro. A Mas minha. é um subproduto, não é, da cadeia. Sim. Mas eu É acho um que já não subproduto, só, mas pá. hoje em dia Não é já há nada uma quantidade. Claro, Eu acho que eles já passaram E essa acho fase. que já não só, eu vou lá buscar Ah, é? o cabaz todas as semanas e hoje em dia há muitas coisas que se vê que sim, não conseguias vender no supermercado, mas também há muitas coisas que eu acho que... Olha, os são espinafres que Os nós tivemos espinafres a da usar semana hoje. passada. Agora, Pois, estes que fui usámos buscar hoje uma eram os receita da espinafres de semana passada. supermercado. Quer dizer, de supermercado. Sim, Eram que poderiam estar no Podiam espinafres estar no ótimos. Tinham as Mas medidas, tinham as medidas. as medidas das certas. E o aspecto. Eram incríveis, E lindíssimos. os espargos, incríveis. São uma fruta de espargos. Espargos, sério. Falas mal da fruta feia. Não queria falar mal da fruta. Não foi a minha intenção. O que queria dizer tienen poder sobre un Estado. Ese es el problema en Europa, que las multinacionales tienen poder sobre el Estado, en la política de un Estado, de Portugal o de Francia, porque ellos quieren este químico y el Estado le deja. Sim, mas assim está o mundo inteiro, não é? Funciona o mundo inteiro, funciona Es la exatamente. globalización dentro del sistema. Mas acho que agora, por exemplo, há vários grupos que estão a crescer e, por exemplo, a Rizoma faz parte desse grupo. E acho que faz falta questionar essa coisa, ser mais estrictos nessas questões da localidade, nessas questões de... Não é preciso ter tudo, se calhar é uma mercearia, então a Rizoma é uma mercearia cooperativa e acho o projeto super fixe, mas às vezes eu acho que é preciso ser mais estrictos, ou seja, não é preciso ter tudo na mercearia, mas se calhar é preciso que tudo seja local, ou se calhar é preciso que tudo seja feito... não sei como dizer, mas acho que há boa de estruturas que estão a crescer agora em Portugal, não é boa, mas algumas que estão a tentar, mas ainda como quer corresponder também à vontade de variedade dos consumidores, não é? Tem que aceitar de a vezes ter outros produtos que se calhar não, e acho que a vezes não, deveríamos dizer não. Vais nessa mercearia e pronto, não vais ter caju porque não há caju aqui em Portugal. Ou não vais ter não sei o quê porque não... Também faço parte. Também assisti à drama do caju. Não, mas não, e não só caju, há várias outras coisas, ou se calhar chocolate, café, o chocolate, o café, amendoim, pronto, é um pouco, mas a única maneira para que não se torne, desculpa de dar marcas, não sei o quê, mas não se torne um exotice
Esse tipo de decisões, não é? De ser mais rigoroso. Mas eu acho super interessante esta discussão, porque eu acho que não tem uma resolução muito simples. Não, obviamente que não. Porque, por exemplo, tu depois quando vais ver o que é que por exemplo, vais ter produtos que são de Portugal e o mesmo produto de Portugal ou do estrangeiro, e tu vais ver o que é que se vende e vai ser do estrangeiro porque é o mais barato. Claro. Não é? Porque é assim, e eu acho isto absolutamente normal e não há problema nenhum. Veja, há um problema que é estrutural, que é as pessoas têm pouco dinheiro e, portanto, têm que fazer aqui uma gestão entre o que é o teu princípio ético e aquilo que tu achas que é o correto e que tu queres apoiar e o que efetivamente tu consegues consumir ao longo do mês, não é? E pronto, eu acho que esse é um dilema que cada um resolverá da melhor maneira na sua vida. Não, mas também a própria estrutura pode tomar decisões que pôr mais margem para os produtos estrangeiros e menos margem para os produtos. Ou seja, há maneiras de... Sim, sim. E não estou a falar, a Rizoma é um projeto bué fixe, é como a fruta feia, não estou a criticar por nada essas dinâmicas que são boas e são fixe, é só como estar mais em acordo com essas questões, pronto, e sabendo que precisa desses, se calhar, fazer sacrifícios ou não sei. Mas acho que se não fazemos, depois perdemos o sentido do objetivo. É só isso. Just like to add that from my observations, living also here half a year, maybe because there are so little cooperatives, maybe because we don't see them in the streets as like free markets, vegetable markets, maybe this is why they're so expensive, the people don't go. They choose to go to the supermarkets or other places where the products are much more cheaper. And yeah, this is the problem, like the availability of people to join together to do cooperations. I think it's too little. But at the same time, Portugal has the image of being an agricultural country, and it's such a contrast, a paradox from what we're sold, and when we get here, what we see, it's a bit different. Mas também agora temos, por exemplo, no centro da cidade é difícil cultivar-se, mas a nova moda são as hortas comunitárias, né? Que cada vez há mais municípios, mais cidades a dizer, olha, vamos usar este terreno, fazer hortas comunitárias. Desculpa lá, mas não é novo, ou seja, sempre existiu, agora é que a Câmara está a tomar posse. É nova moda, é que eu estava a dizer, é nova moda agora, eles querem parecer que também são verdes, também pode fazer uma pressão nesse sentido. Olha, eu moro na minha cidade e no centro da cidade eu não tenho um sítio onde posso plantar os meus pimentos, por exemplo. Mas tem que ser uma luta local, que passa sempre pela política, infelizmente. É uma luta local, sim, but who has to concentrate on these things? Would we leave it on the municipalities' shoulders, or would we care more about it together? Like, we're living in a city, we want these things to happen in the city, so there has to be some kind of movement happening here in a way that we have enough markets like this. Also in Lisbon, but other cities, because Portugal is not just Lisbon. So, Eu acho que a cena, comparando se calhar com outros países, é que em Portugal, por razões históricas que todos conhecemos, houve algum atraso nesta evolução na industrialização, na modernização da agricultura. E o que conheço também, falando com o pessoal francês, acho que também houve uma altura em França em que os mercados desapareceram muito mais, que hoje os mercados estão mais ativos e há mais participação dos mercados do que houve numa certa altura. Acho que nós, se calhar, em Portugal ainda estamos um bocadinho nessa fase em que os mercados, a agricultura de proximidade desapareceu um bocadinho, mas eu vejo que há essa vontade das pessoas nas cidades e acho que eles vão voltar a aparecer, espero, não é? Acho que se calhar ainda estamos só com um bocadinho de atraso e estamos aqui nós com vontade de ter mercados na cidade e de... Sim, uma transição, tipo, uma fase transitória. Espero que sim. Mas eu acho curioso porque, de facto, Portugal teve acesso à PAC, né, mais tarde, porque entrou na Europeia mais tarde, face a uma França, uma Alemanha, né? E o que aconteceu foi também que quando esses países começaram a receber dinheiro da PAC, da Política Agrícola Comum,
houve toda uma renovação, isto é, eles deram dinheiro para os velhos agricultores irem para casa, Exato. para verem formaram novos Pagaram agricultores, para mudaram toda a estrutura de produção e, portanto, e Portugal já não apanhou isso, não é? Portanto, quando eu falo agora com agricultores, o que eles me dizem é que há uma dificuldade, isto é, temos um tecido de produção muito envelhecido, não é? As pessoas, os agricultores são ainda bastante envelhecidos. Esta ideia da colaboração, do colaborativo, não é que não existisse, atenção, sempre houve práticas hipercolaborativas e de circuitos curtos e não sei o quê, mas neste novo mundo em que a gente vive, se calhar o pessoal não está tão das plataformas, dos cabazes, do não sei o quê, né? De diversificar aqui esta maneira de distribuir. O pessoal ainda não está muito nessa lógica, né? Tipo, e o pequeno produtor em Portugal é isso, eu acho que está a desaparecer e ainda é muito envelhecido. Agora, eu não sei, há aí uma vaga enorme de novos, pessoal com vontade de ir para produzir. É preciso, eu acho que é. I'd also like to add that this summer I was working in Fundão in a shop called Logica Bio that was selling organic bio products, and from 3 months of also working there, helping in the kitchen as ajudante da cozinha, I was also noticing what kind of people would come, what kind of people would buy the product, and I could say with com certeza that 80% were non-Portuguese people and 20% were Portuguese people from Fundão or from the regions around, because they're so expensive, because also the shop owner put his focus on having completely certified organic products, because that was part of his vision. But that's the eternal question, how to do things in a way that is labeled and bio, but at the same time available, accessible for people. So Need it was more small organic and biologic stuff, so they would get more power on the other. yeah. He would also have the garden where he would grow, but it was a small garden that he would have like not so much fresh products to sell, like lettuce, carrots, potatoes, all organic as well, but again, almost double priced, and yeah, Mas esse é o problema que ainda temos, não é? Que é quem consome, quem faz essas escolhas do bio, do orgânico, o circuito curto, são pessoas que têm algum poder de compra. Alguma capacidade económica. E que têm também essa possibilidade de escolha, não é? De não vou comprar este quilo de carne de porco, vou comprar outra coisa, e que fazem essa escolha, não é? Porque se formos a ver, então nos últimos tempos, de facto, as escolhas que fazemos em relação à alimentação, portanto, falando assim globalmente, estão muito condicionadas, não é? Pelos aumentos dos preços, etc. E, de facto, quem tem um número grande de pessoas para alimentar, de facto, estes consumos mais específicos, nem toda a gente os pode fazer, não é? Nem tem capacidade, não tem poder de compra para isso. Não é só poder de compra, muitas vezes também é a possibilidade de toda a logística que isso implica, não é? Que é de ir a um sítio, de ir a outro, de ir não sei o quê, ali comprar o grão, ali comprar o legume, ali comprar... E acho que isso não é de facto possível para a grande maioria da população. Eu acho que isto também tem de ser um pouco integrado numa forma de viver das pessoas, em que as pessoas têm pouco tempo, têm pouco dinheiro. E eu acho que, por exemplo, na Alemanha tenho a sensação que nos supermercados os produtos biológicos são muito mais... as prateleiras são muito mais extensas, os produtos biológicos são muito mais baratos do que em Portugal. Não? Isso deverá ter a ver com algumas coisas, eu não conheço, mas deve ter a ver com apoios de Estado. O Estado podia reconhecer que, subsidiando mais produtos biológicos vegetais em vez de produção animal, não é? Que está a reconhecer que há um conjunto de externalidades que também é um investimento do Estado, não é? Está a poupar em poluição, está a poupar em uma série de coisas, está a investir na ocupação do território, e isso é um investimento por parte do Estado também. Portanto, há aqui coisas macro que de facto é difícil ultrapassar apenas tentando investir na ética do consumidor e
e da tentativa de organização de cooperativas sem qualquer tipo de apoio, porque estamos a lutar contra coisas que estão muito apoiadas no Estado, não é? Que as apoia e que torna as coisas mais baratas e mais acessíveis. Eu queria só dizer em relação aos produtos orgânicos que eles também dependem muito do conhecimento sobre a terra, a zona em que se está e os nutrientes que se encontram naquela zona, e isso também depende do conhecimento que é quase ancestral, que também se foi perdendo por causa dos fertilizantes e dos pesticidas, que vão matando esse conhecimento que se perde e que é muito difícil depois recuperá-lo, porque requer anos de experiência para saber o que fazer na região. Isto o encontras na alimentação e o encontras na construção. Ou seja, há um saber aqui em Portugal da construção que está completamente perdido. Em terra, local, e se perde. Não há nenhuma estrutura de pessoas que preserva esse conhecimento. Então, o velhote morre com o que sabe. E não há nenhuma estrutura que permite preservar esse conhecimento. Sim, isso é o problema da agricultura centralizada. O conhecimento vai-se perdendo. E vamos depender desse consumo. E mesmo na cozinha, de como tu cozinhas. Por exemplo, essa questão da alimentação orgânica ser mais cara e não sei o quê, mas mesmo a maneira como cozinhamos. Portanto, a quantidade que se põe no lixo, porque não sabemos como a reutilizar depois, também é bué de desperdício. Eu vejo, e um saber, eu vejo uma amiga em particular que é fantástica para isso, e vejo que são conhecimento da sua avó. E ela conta que é a sua avó que lhe aprendeu como recuperar isso para transformar e fazer outro prato o dia a seguir e não sei o quê. E nós estamos um pouco perdidos nisso. Então, como é que preservamos esse conhecimento? Que seja na construção, na alimentação, na produção, na cozinha, em todos os aspectos. Nós, se calhar, fazemos isso. Para preservar esses conhecimentos todos. Por exemplo, eu à rifa, porque tínhamos de fazer uma associação, era preciso pessoas, e calhou eu ser o presidente de uma associação chamada Caldeira Negra. Estão localizados ali entre Lagos e Sagres, em Barão de São João, Barão de São Miguel. Basicamente temos uma caravana, uma cozinha móvel, e fazemos tudo vegan, vegetariano, mas biológico. Ou seja, é chato no sentido que, e na zona de Lagos, principalmente, Lagos até à fronteira com a Espanha, mas aquela zona, malta luta contra os campos de golfe, né? Contra os hotéis, que 80%, 90% das águas, que já é pouca no Algarve, vão para os campos de golfe, que rendem muito mais para os cofres do Estado, os cofres locais, das câmaras municipais, juntas de freguesia e depois o Estado, do que... Né? Mas nós temos essa batalha de, se for preciso, cruzarmos o Algarve todo para irmos falar com produtores locais. Biológico, da mesma forma que temos café, vendemos café na nossa caravana, e o café, por exemplo, vem de Chiapas, vem dos zapatistas, porque sabemos que é um café biológico, é tratado. É caro, é dispendioso, sem dúvida é, mas depois de estar a trabalhar com os produtores locais, sabemos que vamos depois... Ou seja, basicamente, com estas viagens todas, há uma espécie de rede local no Algarve que o pessoal fez. Os produtores conhecem-se entre si, né? E estamos a lutar contra, por acaso, o avocado, né? Os abacates, que é aquela coisa que toda a gente gosta, porque é giro, até na culinária vegan é muito giro, mas a que preço, né? A que preço é que vamos ao Algarve? Coisas intensivas e extensivas, até perder de vista. Para quê? Lá está. É dispendioso, sem dúvida, mas compensa. E atenção, eu moro no Montijo, como já referi, e sou presidente da Associação Caldeira Negra. Caldeira Negra, pronto, eles já tiveram às vezes, se calhar na volta até a malta conhece o Manu e a Joana,
que eles é que iniciaram isto, o projeto, e eu calhei em rir para ser o presidente. O pior deles todos, mas pronto. E é isto, só para dizer que custa, de facto, ter acesso a comida bem feita por pessoas que o sabem fazer. No Algarve também, com esta história do turismo e da gentrificação, a malta que vem conhecer precisamente a cultura mediterrânea, por assim dizer, né? Muitos deles também trazem o input ao nosso país. São pessoas mais ligadas com a natureza, até ver. São muitos estrangeiros que compram terras e fazem quintas para permacultura e fazer coisas biológicas do que o próprio português. Porquê? Porque o próprio português está lixado com F, se bem que me entendem, para conseguir ter o retorno, né? E depois o que acontece, e voltando ao Montijo, é a mesma coisa. Eu sou um pequeno produtor, tenho um terreno que já está há largas dezenas de anos na minha família, continuo a fazer a mesma coisa. Já fazem a rotação que eu já tenho visto da terra para manter o ciclo perfeito. Mas depois vão fazer o quê? Tem que vender às grandes superfícies comerciais. E o retorno? Ou seja, por isso é que temos cada vez menos jovens na agricultura. Também acho que devia ser mais estudado, mais ensinado nas escolas, começando desde a escola primária para cima, né? Mas lá está. Postos de compostagem também era uma coisa que devia-se falar mais nas juntas de freguesia. Não sei, desculpem lá estar aqui a falar bastante, mas pronto, Caldeira Negra, já sabem, quando forem ao Algarve. Vou ver. Mas acho que é a única opção que temos que seja para os produtores, ou seja, para grupos que se organizam, um pouco justamente o que estavas a dizer, é gerar redes. E agora estamos nessa de ter dificuldade em fazer colaborar pequenas intervenções assim. E a única força que podemos ter é ligar a força de todas aquelas pequenas iniciativas. E o Portugal não é um país muito grande em termos de superfície, então não é complexo ligar uma rede de Algarve para o Porto. Não é, o próprio território permite isso, em termos de distância. Então isso é uma força. Que não é o caso dos países. Pois, é isso. Internet, procurar cooperativas, porque lá está, estamos na era da tecnologia. Sim, Qualquer sim, agricultor tem uma internet e cada vez mais as pessoas estão-se a juntar. E eu tenho sentido isso porque, por exemplo, no Algarve temos as lutas, tínhamos até agora, contra a falta de água que vai para os campos de golfe, a água que vai para os hotéis, mão de obra também é tudo para os hotéis. Agora temos esta questão dos migrantes, né? da Ásia, os nepoleses, não sei o quê. Estufas. A zona de Odmira, eles estão a lutar precisamente com os hotéis, mais hotéis, destruir a terra que é pouca, hotéis, campos de golfe. No norte do país temos a cena do eucalipto, né? Para fazer pasta de papel, para fazer papel higiênico. Temos metade do país com eucaliptos. Também há esta luta. E há agricultores, chegamos àquele ponto de agricultores dizem: eu prefiro vender a terra para ter, destruir a plantação e pôr aqui eucaliptos, tenho um retorno daqui a 7 anos, ou 14 ou 20, que é mais rentável do que estar aqui todos os dias na lavoura, no norte do país. E não só, temos as minas de lítio e outros materiais também, metais que eles querem pesquisar, ou seja, vão destruir serras do tamanho da zona de Lisboa, à procura do lítio, vai a biodiversidade, vai a água, por exemplo, de Monte Alegre, Covas do Barroso, a pessoa ainda vive aquela agricultura antiga, né? Tem vacas, tem cabrinhas, tem hortinhas. Querem desaparecer com uma área do tamanho de Lisboa, no país todo, à procura do lítio para termos carros elétricos. Qualquer dia vamos comer baterias de lítio em vez de alfaces, digo eu, mas como lutar contra isto? Tem que ser enfim. Agora vamos fazer a rede. Deixa ela tentar. Solução
institucional. Aonde é fácil entrar em Estado? Onde pode ser fácil Depende, porque entrar? cada cooperativa deve ter os seus princípios. Olha, desculpem, se calhar eu ia propor que Continuássemos a conversa com o como... prato à frente. Exato, com o prato à frente, com a comida. Porque nós temos que cozinhar, acabar a cozinha. Desculpem o corte. Olha, maltinha, vamos ficar por aqui na cena. Muito obrigado, até já. E obrigada, Joana. Joana, muito Eu fixe. só dei o pontapé de saída. O pontapé de saída. E depois partimos assim.